E agora vamos comentar então do Santos. Rod, eu já vou fazer a pergunta e já vou passar para você. E o Santos, hein? Então, o Santos vem num ano complicado. O Santos que sabe que vem de péssimas gestões, e aí acumulando dívidas atrás de dívidas. Uma hora a conta ia chegar mesmo, né? Então o Santos ainda não foi rebaixado, muito por conta, assim, sempre tem uma base muito boa, né? Então o Santos sempre consegue revelar bons jogadores. E às vezes essa molecada que vai subindo ali é um pilar para o time, né? Tanto para parte financeira quanto para os resultados dentro de campo. E o Santos ele vem de uma derrota, perdeu, né, do Cruzeiro de 3-0 em casa e conseguiu uma vitória super importante contra o Bahia fora de casa. Até surpreendente, na verdade. O Bahia mesmo conseguiu na última rodada uma vitória contra o Coritiba, no Couto Pereira, de virada, e levou a virada do Santos em casa. Então, assim, a gente vê que ali no Z4 é uma briga vai ficar bem apertado. Acho que o Santos ele tá seguindo aquela cartilha, né? Esse ano já trocou de técnico várias vezes. Começou com o Odair Hellmann. Então, teve o Odair Hellmann. Eu acho que o Odair Hellmann era um bom técnico. Ele que é aquele negócio, acho que o Santos sempre a torcida também foi acostumada com times que jogam futebol vistoso. Aquele time que joga para frente, aquele time que corre, que vai lá para fazer goleada e tudo mais. Só que hoje o Santos não é esse time. Então, assim, acho que você tem que reconhecer as limitações do elenco. Sem contar que desde que o Odair saiu para cá, o Santos recebeu alguns reforços, principalmente ali no meio campo, como o Jean Lucas, teve o Morelos, atacante, que foi contratado agora. Então o Santos foi se reforçar ali no meio da temporada. Eu não entendi a contratação do Paulo Turra. Sinceramente, o Paulo Turra estava ali. Ele virou treinador do Atlético Paranaense por conta do Filipão, que na época ocupou o cargo ali, estava de diretor técnico. Depois disso, o Filipão saiu, foi pro Galo, daí o Paulo Turra ficou ali, logo depois ele já acabou, que também rodou também, né? Então, acho complicado você apostar num técnico pela situação atual. Acho que o Paulo Turra hoje, na minha visão, seria uma aposta como técnico. Ele não fez, na meu ver, um trabalho muito bom no Atlético Paranaense. A própria torcida do Atlético reclamava bastante da forma como o time jogava. E eu acho que no Santos ele também não... Até mesmo o Diego Aguirre, né, que foi contratado, que foi já demitido, nem durou muito tempo, também é outro técnico que... Engraçado que ele treinou durante toda a pausa da rodada FIFA para voltar e fazer um jogo, perder e ser demitido. Né? Poderiam ter demitido ele antes e outro técnico ter todo aquele período para preparar uma equipe. Isso mostra como que a diretoria do Santos está totalmente perdida, né? Acho que o Santos, assim, ele se perdeu. Hoje, por exemplo, você aposta em jogadores como o Lucas Lima. O Lucas Lima, até pouco tempo atrás, ele estava no Palmeiras, ele se destacou muito no Santos, chegou no Palmeiras assim como um grande reforço. O futebol dele foi muito apagado, não jogou e acabou o contrato, voltou para o Santos, né, com uma esperança. Então, assim, a gente vê que o Santos realmente ainda carece de um elenco de qualidade. Tem um goleiro muito bom, né, o João Paulo, tem os jogadores ali da base ali que surgiram, né, das categorias de base, tem outros jogadores ali que vieram de empréstimo, tudo que vocês estão conseguindo ali dar como é que eu posso dizer, dar um pouco de esperança para o torcedor aí. O Marcos Leonardo, para mim, é o principal jogador do Santos, de linha. Tem se não me engano, Joaquim, o zagueiro que veio do Cuiabá, se eu não me engano. É um zagueirinho bom também, firme. E o Jean Lucas, né, que voltou. Também tem o Rincon, volante, se não me engano, chegou recente.
Mas é um time que está em constante troca de jogadores. Sabe aquele David Washington, que começou bem e já foi vendido. Logo depois, se não me engano, foi vendido para o Chelsea. Então, fez alguns gols já, né, no Brasileirão, e logo depois já foi vendido. Então, assim, o Santos acaba fazendo muito Soteldo mesmo, que retornou com um grande status. Devido à primeira passagem dele, não está conseguindo resolver. Também teve muito problema extra-campo. Então, eu acho assim, um dos primeiros erros do Santos, para mim, começa lá atrás, na demissão do Odair Helma. Não que estava tudo perfeito, maravilhoso, mas o Odair, ele é um técnico bom. Eu acho que ele conseguiria lidar com essa situação atual de hoje de uma forma melhor do que os que vieram depois dele. Aí a aposta ali no Paulo Turra foi totalmente sem sentido. Aí depois veio o Diego Aguirre, também é outro assim, técnico que já teria até uma certa rejeição ali pela torcida, até pelo estilo de jogo, as características, né? Então acho que assim, faltou uma coerência da própria diretoria. Teve aquele problema do Falcão também, né? Que estava enquanto diretor e tudo mais. Então, assim, são muitos problemas dos bastidores, a falta de dinheiro, aquela coisa toda que vai culminando nessa campanha desastrosa até agora do Santos. É possível se salvar? Sim, porque os outros times que brigam com o Santos também não são nada demais. Então, assim, ainda existe possibilidade, mas o Santos vai precisar muito dos resultados em casa, né? E, se eu não me engano, agora já teve uma punição recente, se eu não me engano, por conta até do jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, que o Santos por tirar objetos no gramado. Agora não me recordo só se foi uma punição de jogos sem torcida ou de perda do mando. Mas, de qualquer forma, né, jogar no seu estádio sem torcida acaba meio que se tornando um campo neutro. Mas o Santos vai precisar ser muito forte dentro de casa para poder escapar desse rebaixamento. Realmente, se a gente for analisar, e você muito bem trouxe diversos fatores, né? Quando o pessoal pega a tabela, liga no jornal esportivo e vê lá a fase do Santos, fala, futebol não é mais como antigamente. Mas você muito bem destrinchou que realmente a maré parece que não está para peixe, e a gente tira alguns pontos, né, algumas aprendizagens. Eu acho que um dos pontos mais importantes que você falou é o amadorismo das gestões que o Santos teve nos últimos anos, né? Se a gente for parar aqui para pensar nos últimos 5 anos, o Santos sempre revela pelo menos 2 ou 3 jogadores por temporada que são vendidos assim, a bom preço. Cada vez mais a Europa vem usar o Brasil como celeiro de jovens craques, tem apostado muitas vezes, paga caro em jogadores que, o nosso ver, não vão dar muito futuro, que daí é 8 ou 80. Ou eles realmente não vingam, como a gente já esperava, e acabam retornando supervalorizados aqui para o futebol brasileiro, ou acabam dando muito certo lá na Europa, e aí a gente tem N exemplos para falar. Mas cadê o dinheiro desses jovens, né, que o Santos tanto importa e exporta lá para a Europa, principalmente, né? Cadê o dinheiro? Aonde está sendo utilizado? E a gente sabe que no meio do futebol há muita corrupção, muito desvio, muitos interesses envolvidos, muitas dívidas, né? Hoje em dia é difícil achar um clube que está saudável financeiramente, com a estrutura muito bem organizada. E eu vou só, pelo menos da minha parte, para finalizar esse bate-papo com o Santos, né, deixar a frase do Ronaldo, que ele lançou numa das lives que ele fez ali no canal dele, falando da torcida cobrando um elenco, cobrando um time. Ele falou categoricamente, pessoal, ninguém iludiu vocês. Ninguém falou que o Cruzeiro agora ia brigar por títulos. Faz parte da reestruturação. Beleza, eu quero acreditar que o Ronaldo, como um gestor de futebol, aí, um pouco à frente dos demais clubes do brasileiro, realmente ele pensa em etapas, né? Não quer já fazer o time disputar por títulos agora. Ele quer reconstruir o Cruzeiro do zero, etapa por etapa. O torcedor do Santos, ou os torcedores do Santos que ainda estão acreditados, realmente precisam acalmar e jogo após jogo irem buscando esses pontos. Os pontos que a gente destacou aqui, né? A nossa equipe de inteligência foi fazer a curadoria do último Campeonato Brasileiro e viu que o Ceará, que foi o primeiro ali da zona de rebaixamento, que acabou caindo para a Série B, acabou caindo com 37 pontos. O Santos, com a vitória de ontem, já está com 24. Então, ali fazendo os cálculos, né, para aqueles numerólogos de plantão, precisa ainda de algumas vitórias, né, como você muito bem comentou, né, principalmente dos jogos em casa,
para poder escapar desse, o que seria o primeiro rebaixamento, e claro, folcloricamente, no ano que perdeu o rei, no ano que o futebol perdeu Sua Majestade, né, o Rei Pelé, acaba que ia ficar muito marcado esse primeiro ano sem o rei, sendo o ano do fatídico rebaixamento. Eu, como torcedor do futebol, espero que o Santos, pelo menos desse ano, sobreviva, né? Mas vai depender da sua própria força e também dos tropeços aí dos adversários a cada jogo, principalmente dos jogos com o pessoal que está ali brigando pela zona de rebaixamento, encarar como se fosse uma final. Rod, do assunto Santos, mais algum comentário? Não, acho que é isso. O Santos agora é torcer pro Marcelo Fernandes ajeitar o time, fazer a pontuação em casa, que acho que é o principal ponto, e tentar o máximo possível de pontos fora. Jogar ali por uma bolinha, jogar por um empate mesmo, mas tem que pontuar. Isso aí, então fica aí as nossas expectativas para a reta final. Reta final não, né? Ainda tem muito campeonato pela frente, mas então aí para as próximas etapas do Santos